Quanto mais dinheiro você faz, mais seu cérebro muda. Você já reparou como quando a gente começa a ganhar dinheiro de verdade, tudo parece diferente? Assim, não é só sobre o dinheiro no bolso, tá? É a forma como a gente sente o mundo e como a gente começa a ver as coisas com outros olhos. Isso acontece porque o seu cérebro muda de verdade quando você começa a ganhar dinheiro. E primeiro você precisa entender o seguinte, tá? Quando você começa a receber, guardar, investir ou mesmo gastar dinheiro, seu cérebro ele ativa um circuito muito específico, que é o sistema de recompensa. Esse sistema é o mesmo que responde a coisas básicas como comida, prazer, conquista, e ele tem um protagonista bem famoso que é a dopamina, né? A dopamina é o que te faz levantar da cama com vontade, te dá foco, te faz persistir numa meta. E aqui eu tô sendo bem genérico, beleza? E adivinha, né? Ganhar dinheiro libera muita dopamina. E é só reparar quando você se sente no quinto dia útil ou nas primeiras semanas do mês em que você tem ali o dinheiro, em comparação com as últimas que provavelmente você já tem menos dinheiro. Mas não é só por isso que ganhar dinheiro muda o seu cérebro, não é só sobre a dopamina. Essa dopamina que você sente, ela não só te motiva, como ela também reconfigura o seu cérebro. Então isso é chamado de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro tem de mudar com base nas nossas experiências. Então quanto mais você associa que a recompensa do seu esforço é o dinheiro, mais seu cérebro se adapta a esse novo padrão. Então você começa a pensar diferente, você começa a agir diferente e até escolher diferente. E um exemplo claro disso é que muitas pessoas deixam de ir treinar para trabalhar mais. E por que isso acontece, né? Porque mesmo sabendo que treinar vai te trazer um retorno, seja mais saúde ou um shape bacana, como a nossa prioridade, né, principalmente quando se é jovem, a prioridade é o dinheiro, parece ser uma troca justa deixar de treinar para trabalhar mais, porque no fim você vai estar ganhando mais dinheiro. Bom, e tem até o caso daqueles empreendedores que não vão na academia de jeito nenhum, assim, talvez vai 3 meses para 6, volta 3 para 6, enfim. E é bem provável que esse cara ele não veja um retorno financeiro na academia, porque ele não associa, na verdade, que treinar vai fazer com que depois ele trabalhe melhor e, consequentemente, ganhe mais dinheiro. Isso casa com um vídeo que eu vi aqui no YouTube de um CEO de uma bet, em que ele começou a ter constâncias no treino quando fez a correlação de que treinar faz parte do trabalho, né? Então ele começou a levar o treino como um trabalho, como uma reunião em que ele não poderia faltar, e aí ele começou a ter constância e ter resultado nos treinos. Então, assim, quando a sua mente ela passa a associar que esforço é igual a dinheiro, é inevitável, tá? Inevitável que você comece a pensar em novas formas de fazer mais dinheiro. E provavelmente você tem o seu trabalho principal, mas você sempre fica ali flertando com outras fontes que vão depender menos do seu tempo. Então, assim, como você fica flertando, vai chegar um momento em que você vai se esforçar muito e o seu salário não vai aumentar, ou você vai ver um amiguinho do lado que está fazendo mais com menos tempo, com menos esforço, e vai achar que aquele é o caminho, né? Então, o que acontece quando você se vê nessas duas situações? Você vai ficar desmotivado, sem vontade de trabalhar, ou fazendo o serviço de qualquer jeito. E aí você vai procurar novas fontes de renda ou até um novo emprego que te pague mais. E a conclusão disso é que quando você começa a ganhar dinheiro, o dinheiro se torna uma métrica, se torna o seu parâmetro do esforço. Então você ganha X e almeja Y. Então você precisa fazer uma série de ações, como estudar mais, aplicar mais, tomar mais responsabilidades, para chegar no seu objetivo, que é mais renda. E é por isso que muda o seu cérebro, né? Porque quando você ganha o seu dinheiro pela primeira vez, o dinheiro se torna como, sei lá, água ou oxigênio. Você começa a sentir a necessidade de ter mais dinheiro, de ter o dinheiro. E é até por isso que, assim, essa correlação, né, entre o dinheiro, o seu tempo e o seu esforço gasto para fazer o dinheiro, né, o trabalho exercido ali, por conta disso você começa a dar mais valor às coisas, né? E não só a coisas materiais como roupa, carro, até um sofá como esse,
mas também as experiências. Então, o restaurante legal, a viagem, a liberdade de tempo e até uma coisa bem abstrata aqui, né, como o direito de dizer não para as coisas que você não quer fazer. Então, até um exemplo pessoal meu, é um primo que eu tenho, um primo próximo, ele me chamou para um projeto e eu não queria participar. E eu tive a opção de dizer não para esse projeto. Então, assim, eu não queria trabalhar com ele, né, por ser da minha família, enfim. E eu tive essa opção. Assim, se fosse há alguns anos atrás, sei lá, 2023, eu não teria a possibilidade de dizer não. Eu provavelmente teria pego esse serviço, teria feito algo que eu não queria fazer para ganhar R$ 500 a mais, R$ 1.000 a mais. E assim, foi meio que libertador eu poder dizer não e é isso, sabe? Então, assim, esse é um ponto, né? Que quanto mais dinheiro você faz, mais o seu mundo ele começa a ser enxergado por uma nova lente, igual eu tava falando. Porque você para de só pensar em sobreviver e você começa a viver de fato, né? Você começa a pensar em viver. Quando você deixa de só ter, né? Quando o dinheiro deixa de ser sobre... Quando o dinheiro deixa de ser sobre ter, né? Tipo assim, sobre ter. Então eu preciso ter arroz, eu preciso ter carne, eu preciso ter, sei lá, papel higiênico. E passa a ser sobre escolher, então você começa a escolher qual carne você quer comer, começa a escolher qual que é o arroz que você quer comer, começa a escolher qual papel higiênico você quer usar. Você começa a pensar diferente sobre como as coisas funcionam e sobre o mundo, né? Porque assim, antes você não tinha essa opção de escolha. Era sempre o mais barato, o mais simples, mas nunca era o melhor. E bom, assim, acho que é isso. Eu não sei se esse foi um vídeo que eu consegui expressar melhor as minhas ideias, mas esse era o papo que eu queria bater hoje, tá? Se esse vídeo, se o que eu te mostrei aqui hoje, ele fez sentido, comenta aqui embaixo, beleza? Comenta aqui embaixo se isso fez sentido pra você e comenta também se você sentiu que o dinheiro mudou a forma como você enxerga o mundo, tá? Eu vou adorar ler a sua experiência, eu vou adorar ler os comentários. E é isso. Um último comentário antes de encerrar aqui o vídeo, e pra tentar deixar a minha ideia mais clara e resumida, é que meu objetivo aqui é que eu espero que você consiga entender que o dinheiro ele não é só uma ferramenta externa. Ele também pode ser um gatilho interno que você pode transformar como você pensa, sente e decide as coisas. Porque assim, tem um livro e você não quer ler esse livro. Mas se você associar que ao ler esse livro você vai ganhar mais dinheiro, porque ele é um livro de trabalho, ele é um livro técnico, ele é um livro que você precisa ler para ganhar mais, provavelmente a sua vontade de ler esse livro vai aumentar bastante. Consequentemente você vai ler esse livro, né? Porque no fim você vai ganhar mais. Que é a métrica, né? Que é a sua métrica principal das coisas. Enfim, acho que esse era o papo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos. E é isso, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Abraço.